seda te ayuda a desarrollar un mejor familia. Família é unidade e é sistema natural e universal que tem como funciona criar futuro, dar segurança econômica, dar amor e educar a geração de futuro. A Seda tem prazer a través de 13 outro programa PABO de estrecha colaboração com Clínica Capriles, que está celebrando 80 anos de existência, e o Museu Antropológico NAM. Cubo, outro programa informativo. Visionar contar com contento que nós podemos conversar com outro nossa colaboração entre a Clínica Capriles com o Instituto NAM também de muito tempo e especialmente para sobre essa indicação com quanto importância nós temos psiquiatria também na parte antropológica e cultural que é uma parte muito essencial nós sabemos dia que o não por eigenlijk trata paciente não bom se não está na altura de na cultura e background e a parte a história. Pero trabalhando tanto anos em Clínica Capriles, tem certa coisa assim que hoje em dia afeta a minha hobby, a impressão de mim. Então, onde coisa não, com mais essa impressão de mim, de minha experiência de 30 anos, tá com o rol com a família, tá com estabilidade, saúde mental de gente. É incrivelmente forte. Já que botar a gente de 60 anos a aparecer na terapia para ajudar, papiando de na juventude, papiando de lo que não sente falta de gente, ante eu vou imaginar quanto impacto a família tem riba estabilidade, saúde mental e resto de vida de muita ordenança. A família tem diferentes roles, a família me dá uma proteção, a família me dá uma segurança econômica, me dá uma comida, me dá uma afeição, amor. A mim também sempre, a família tapa saúde mental, o que comida tapa corpo. Então, uma família saúde, talanta tem gente com mente saúde. Mas com comida saúde, corpo está saúde, comida não saúde. Portanto, a maleza, família eigenlijk para mim é mesmo coisa comparável com comida, pero para mente. E não tem a base, e não por coisa que determinar, ou trempang. Então, naturalmente, o tem boa família, má família, mas não quero dar a palavra nem, eu quero dar a palavra na família saúde, ou família não funcional, ou família não desfuncional. Isso não tem que menos você estigmatizar boa família com má família. So, nós temos mal costume de chamar bom cabelo com mal cabelo. Não, a mim tem família funcional, família disfuncional. Não a palavra caro, está como para indicar que a família que está funcional, que está aportar na saúde mental estável, então que disfuncional, está aportar net e chance para maleza. Pero por certo, lá temos muita hobby bem se fortalecer certo artigo de foi tempo de cativo e a consequência de cativo, no qual eu mencionar também diferentes aspectos de funcionalidade e disfuncionalidade. Bom, mas a Irving bota mira for de tempo aí, se nós para de tempo de cativo, bini arriba, bota mira certo tipo de família, maneira bota vista também funcional ou disfuncional, que for de tempo e acaba bota mira com certa família não está desarrollar. Que kota bom é valor não que tá passa dentro da família, que kota é valor não que tá bem dentro da família, que quizás não tá louco que é grande não mas tá tem.
e bota mira família disfuncional de tempo aí da carga bini te dia jave tem caminho que vou documentar nota hopi sim pero tem caminho que vou documentar família não que a passa de certo trauma de certo situação penoso que te dia jave quizás 5, 6 ou hasta 7 gerações depois botar efeito tem caminho que por exemplo nós podemos pedir que neva tempo que tabata promessa na 60 com nota tem corrente até hasta tem na 70 nota tem corrente com família não abringa para mira o valor na família não tem com na será passa em situação difícil na brinca para não somente sobreviver sino para unificação de vida então pode mira que a gente não consegue geração não consegue pode mira força que tem não pero mesmo coisas que botam a boco família não passa de trauma de esclavitud mesmo também que te dia já é botar raia costa maneira desconfiança inseguridade tem essa paranoia para sobre den regime de maneira de esclavitud botar a boco tem pressão ribabo tem pressão para ato na certa maneira pero o cliente bisa bater não bisa viver essa coisa que antes em 53 anos passar o bisa acaba com esclavitud e com te hoje em dia lo mesmo tem consequência na esclavitud não sei tu coisa que você tem de exato sei também me topa mas já hopi mesmo caso que me topa tá pondo comida sempre me tô usando caso aí não tem senhor que tava tem problema com supia direito sempre na julho e pia tá começa a virar lama tá se dolor depois de julho e pia tá bom a trove com o tempo hora que a bem sinta a bem realizar que tá ela de tava de terreno na a saca tá ela foi de terreno injustamente segundo então história é que da família então que passa dia na saca eta ela na terreno ora eta sali na porta ela supia abira lama ora sali foi porta cura eu DJ e nieto DJ a passar no mesmo coisa então não passa de somente no período que na sali foi terreno que luna de junho e julho que na sali a pessoa está sente mesmo problema com tawela DJ estava sente e não nem sequer conhecer ora estava na vida que seja através de conta nós conta outra história que também afeta nós depois pero de mesmo também para atitude se volanta com gente que estava a perseguir e gente está vira desconfiar está mostra certo característica de paranoia e a pessoa tá anda com sua na certa maneira que tá pondo e uma também reaccionar também para compensar para o problema que a pessoa tem que botar em hábito geração para geração nós está traspassar atitude não que tá desfuncional pero que a atitude não que nós só para nós corpo tem para lidar com a situação que tem rondou de nós não pero dus eigenlijk botar bisa ku tipo sa unje cosa nós temos a hopi em psiquiatria tá kuting no que nada manual nessa hechting stone está é identificar ku o gralante da família não tem nota sente sumes de ambiente safe seguro caminho poder desarrollar sumes caminho eta experienciar afecto carinho então esse nós também uma história de hechting que tá causa que depois muita está desarrollada diferente, outro pode desarrollar diferente, outro tipo de problema. Já tudo problema não conhecemos, né? Depressão, transtorno de ansiedade, número. Tudo, você vê eigenlijk que a dor de forma em qual a família não está oferecer base em qual a muita está sentindo mesmo aceitar, safe e livre para expressar o mesmo também, né? Ou tem gosto, está aí problema. Que causa depois mas lá em vida mais problema, pero se me entende que fora de tempo negativo via riba, tem certo patrão chinang, então patrão chinang de traspassar também é trauma de geração para outro, essa é uma sério, isso aquilo vai se consumir não. E é sério maneira para também ser para motivo que
a família está em situação caminha que nós está considerar a atitude é normal. Então, ora considerar a atitude é normal, também é muito difícil passar a ver sobre quem que vai brincar contra a situação, não deve saber tá louco botar. A botar são muito louco. Ora botar a botar uma cultura, rondo de uma família, inteira uma cultura rondo de bairro, não, inteira uma cultura tocando inteira é comunidade que nós está considerar como é o que nós temos que brincar para manter, nós está brincar para manter insegurança, nós está brincar para manter dependência, nós está brincar para manter que, por exemplo, também sabe que o idioma não está serve. E ora que nós chegamos a reparar que tem algo robês aqui, não? Ora está através de gente, 2 gente, 3 gente, e penso que é importante para me querer ora que nós papel de família, nosso papel de desfunção de família, para nos acercar também fora de ponto de vista de diálogo, ponto de vista caminha que cada gente tá mira, hey, também só de essa aqui, também família só de essa aqui, que nós por reflejar para outro, que está normal, nós por reflejar para outro, que está estratégia que cada família usa, sobre toda família tem sua estratégia para quebrar que é dolor, para quebrar que é falta de funcionamento, não? Assim, barato, mas me bisa a parte cultural, antropológica, é importante, pero tá possível, sempre me contribuir nesse meu trabalho, não? Bota tem no bebê família bisa, malante muito bom, tem a que caminho robês, etc. Pero ora bebê walk back, não tem mês, não reparar mês quanto dano na causa de mucha, querendo que está bom não está sendo, ya? Então, esse é conta para tua família, tua raça, tua nível, não conta, ya? Querendo que está bom não está sendo, que é muito e mestre lá está bom, mas hora de resultado que não lá está bom, que tem diferente problema de comportação, não está que era sumamente assombrar com é muito para lá está sendo. Tá falta de conhecimento, ou fazer também com. Sim, então que era uma parte seguro, falta de conhecimento e uma parte também a trobe. Se nós considerar desfunção normal, nossa parte de desfunção é para nós não querendo que está essa da melhor maneira. Onde é exemplo da quanto gente me está tendo papel até dia já ainda tocante importância de suta mucha. Correto. Também migrante na suta me mira com uma mita para que mita bom. Correto. Anto que men mitinku hasi mesmo coisa comigo não para não polar tá bom maneira mim. Então, não adicional me alertar tu né, sobre o nosso lubida que tem 3 aspectos. Tem ora poder ser a beleza psicológico psiquiátrico, tem a parte que botar nanse com né, a parte genético, tem a parte de boa pessoa, boa personalidade. Você botar nanse com temperamento, então tem a parte de família, dus omgeving, no? Nature, nurture, ja? Então, hecho que lá anda bom guslar, não tem ficar com pitch que lá anda bom guslar, com outro lá anda bom guslar, mas tem mais fator tá um rol de esse. Se você hobby para desarrollar uma história de personalidade, é lá eles cara de saco botar a história de personalidade. Então, que esse é uma maneira de racionar ja, não computa bom, né? Nós temos minhas também. Frata na lanta nós, bom lanta. Então quando você para aqui, nós toda chega leu. Me conhece hope de mim, escolher não que não chega nunca minha. Dor com na lanta agora lá tá de frata, já? Dus eta determinar mas a oferta quem botar, já que alag boting etc. Dus não tem malchi pa do família pa que cota bom of. Ja, naturalmente tem dentro do limite, bate muito, mal bate nunca é bom. Pero na outra canto tem certa coisa que tem que respeitar a cultura, essa cultura de família, e que pode ser não tem de nenhum aí, não sabe. Sim. E me querer turco só robeta purba. Sim. Me mira família na caminho com tabating hopi papiamento de família. Caminho para tata papia turcosa, discutir turcosa, dialogar turcosa. Não me mira com gente a crescer, e tá tem família que bota mira é papiamento ora muito na lá não bisa me não que papia. Sim. Em verdade cada tá aí babu na certo caminho então onde costa sempre uma purba para wak tá
com nossa sorpa integridade. Então, para mim, integridade que ora que nós está sorpa nos mês, então nós está dando outro também liberdade para sorpa para o mês. Então, tem que a maneira que esta sorpa para o mês, dessa maneira que a minha sorpa para o mês, portanto, ao contrário no outro. Portanto, a minha suta meio, então é não suta seu. Para mim, se dá a chance de que não está suta seu. Então, tinha um caminho, eu reconheço que você tem um contato com outro caminho, que se a minha suta meio, então, meio está sofrer pode ser, é mesmo para pensar a mim, tem que botar uma liberdade para se logo porque para qualquer botar se está afetando eu. Que ora que nosso papel de família disfuncional, me dá mira hopi, de diálogo com nós mesmo riba, com nós mesmo mira com toda essa coisa dá para vida. Para vida, para proteger a vida, para celebrar a vida, então para ajudar todo mundo na vida aqui, para nós conseguir desenvolver. O aspecto cultural de nós, não? Vou viver tradicional, se a família da mama, tata, para eu, que é família núcleo, não? Minuto em cifra, sabe? Eu quero que a família está assim, mama, tata, para eu. Exato. Se a tata não tem, of a família está extender, tanta com mais coisas em casa, qual por tem sua ventaja, não, pero tem sua desventaja também, né? Então, se é funcional, mais ainda tem grande, tem em casa mais proteger muito tem chinês. Por isso, desfuncional, está mais pior também, né? Pero esse sistema de família é, sobretudo a vivência, muito culanta sentada, não serve. Não bisa mesa lanta sentada, by the way. Pero a trovi, é parte de depender, que muda e com e gente muito que está para dilante e não com e deal e trabalho duro aí. Sim, exato. Sim. E assim me tem hopi exemplo de hopi exemplo que ainda com de mi caso, por exemplo, hopi personal mi mes nossa lanta com mitad amor dia com mitad de estressai, minha mama não casa não busca pareja depois assim. Mita mira com a falta de je afeta a mim personalmente de coisas que mita busca coisas que me quer etc. Pero mi nota mira com nossa família está disfuncional pensei e contrário a mim assim conhece gente muito forte sobre minha mama me será forte para funcionar. Então tem esse também me conhecer diferente outra família que tem é mulher forte na cabeça então tem caminho com mira gente homem que a crescer com esse que tá valorar gente muito mais tanto, pero também mira caminho com gente muito forte a ajuda lanta gente homem com nota forte, mas tudo dois maneira. E a trove é importante tá que conta nossa família na verdade que tá nossa forma de família então que estratégia a família não usa então quando nós possíamos ver outro de estratégia na então escolhe esse não mais meu me também era hobby bia gente não qualata de família grande maneira a mim comigo botin tanta tio que sempre tem então esse não com a lanta maneira mi ex casa de uma família mais chiquito é dinâmica do hobby diferente maneira de andar com outro é expectativa não botin para o que você logra de vida top outro então pensei sempre mas bisa hey ok nós temos que verdade é família não conhecem como não funciona de maneira que não funciona então tanto vai carga nossa comunidade que nós temos assim a estratégia que se bota depender de rede assim grande como está funcionar, então se você depender de rede mais chiquito, como está funcionar. E tem um efeito de barro picos, se me tem uma família grande, então ora me vai trazer de oficina de governo, uma oficina que mais chiquito, etc. Minha maneira de funcionar é diferente, porque se me vai trazer de uma organização de bairro que tem uma rede grande. E também nós temos conflito por motivo de tipo de família que nós lá que não está quadra com a vida que nós arriba, mas nós não está assim a tradução, nós não pensa arriba de lo que como lá com vamos ver é vida social como lá com para motivo de minha família, tá pondo que a vida social muito dentro para motivo de meu trabalho não está funcionando.
A parte vital, portanto, preventivo, no? Para evitar também a cura. Nós também em 2016 acaba que a direção por antropologia é portanto veta que nós femininas trabalhando sobre a mim se me veta a quantidade de problema não se que muita não jovem não e adolescente não minha conclusão é que está que tem muito problema na família. Mas a minha ciência aí também não tem estudo começar já lastimamente e lo que não me mira hobby marginação tá hobby marginação de jovem não tende de hobby que não está escutando o tá cosmo tem hobby tempo da tende acaba pero também botanya grupo de migrantes não que hora quando chega aqui não de mesa por minha geração sempre não tem mais será pero tem essa de duas gerações é hobby não botanya que não tem aceitação as na abrir de não que ainda não é não como jovem também está sentindo que não está menos aceitar que nós tem diferentes tipos de marginação na nossa comunidade que está pondo que gente não está sentindo que está participando na comunidade e caminho que botanya que não está sentindo que está participar e não botanya houve violência botanya crime botanya maneira não que está busca é participação maneira não para mostrar que é imitei e me está sentindo que tem família você está passando ainda e está passando mais e mais e lá o tempo que ora me mira que tem maneira bruação sei então conceito que nós ainda grande na usa roupa ainda bisa ainda bruar pero para mim é bruação tá que tem asna tanto cos tá sucede asna diferente cos cultural que tá topa outro assim tanto cambio econômico que tá topa outro que gente não sabe mais conseguir da maneira balanta bossa com costa cana bota seguir cana com neo bota cambiar pero bossa com costa tem coisa também usa como te reparar por exemplo costume não por exemplo que sinta na mesa come junto não então só um coisa chiquito mas não sabe que impacto esse tem diferentes estudos a importância sinta na mesa até ouvir esse onde tem que momento na caminhada de tranquilidade de uma família e de qual intercambiar a um dia você topa família onde sinta vai palo tá come onde sinta delante da televisão onde um só sinta na mesa já então é família é momento na de sinta e intercambiar e conversar com outro não tem mais como tal esse encerrar também com família na vira maneira santo los santo na maneira sistema de mama tatu mama com eu rumang pero ela vira maneira santo los cada tá vai na drift vai na mesma caminho minosa essa mi hipótesis hipótesis de contem tanto problema de contame em verdade mas no começamento tem agora você estuda back e boeta certa família que em verdade não está passando nada traumático não está tem carinho está tem suficiente recurso que toh gente mucha trabalho de direção vez ainda esse tem diferente motivo esse tem diferente aspecto não só tua família está perfeito funcional tua família tem algo de disfuncionalidade dentro então maneira bisa se é jovem também tem alerta certa coisa não é parte é chiquito ene que bisa mama que bisa manda no YouTube coisa mas sabe como é assim não não acontece da clapa só do network coisa quando não se do network coisa você lagi sinha que é mesa se terapia na certa coisa esse de disfuncionalidade ponto de família aí esse aí não sabe a família tá não talvez unidade na família na maneira não só não tá com mama só sem cromão pero hopi tu coisa junto sim é verdade e também em comparação também se me va da região também tem alguns estudos que mostram que a família come junto sinta junto come diferente gente da família topa com o outro e sorbo sale junto da natureza três coisas aí e bota mira menos e menos esse sucede e ora que perde o trio aí perde
boa vista é coerência da família. Correto. E é hecho de duna, cos de sorpa, botin, cos sem nota hiena. É contrário, é aqui para sobre pessoas da sala lanta com personalidade com minota brinca para mim mesmo, minota rasgos para mim mesmo. E não é autônomo tampouco. Bila kere kung kubay bing pasubiti ay sa itabi ulas kima kumisi bini mas e mas programa ng di informasyon programa ng também que conscientizahem de ku importante família tá que eigenlijk rol de família tá mas aqui para mim que deve me ter na também vergonha uma vez com gente na revista tem uma malês psiquiátrico família top importante porque a família tá determina com esta meio de behandelar te ajuda o tratamento ja esta sorte de continuidade ou de buyback ja com aceitação compreensão e vergonha mas aqui tá para steun uma família com uma vez vira malo psiquiatricamente e porque dá funcionar e pode recuperar e que dá tá membro de nossa comunidade para o que trata mucha chiquito me quer que na escola mas bem mais e mais sessões de informação para maior não naturalmente é para mim que te reparar que gosta mais de sobre besta docente na escola né já tá saindo señal não que um cos hopi robes de família e já hopi besta de medo of do de minota agora que sei nota bem dilante já dus também mas bem já toch sistema de cooperação entre docente e outro instituto que cita purba de ter programa de informação, de educação, de conscientização seca a família E você me tá querendo me sabe me tem mais outra coisa que me propõe seca pero se me mira que nós tem 400 anos que nós tem família na riba é isso aqui que nós está documentado historicamente de mais alguns 1000 anos para que sei também nós família não sobrevive quando o problema que não tem todo tempo não sobrevive que mas não tem sabedoria de nada então parte da sabedoria é da lo que me tá querendo nós me sostener e resgatar tem caminho não por exemplo nós assim trabalha com meio ambiente que está seco que está forte que está difícil imitar de ano em todo caso nós assim anda com uma região caminha com nossa papia 4 idiomas e o pieno que pensa que nossa papia 1 nós assim só o toque para ainda não está forte nós tem nós manda nós ir na afoba estudar na be back of nada que isso já for pero não tá passa de cultura para outro essa é uma habilidade grande nós tem ainda não com sabe trabalhar bibá 5 nunca na acaba a escola nós assuaro para criar uma comunidade que agora aqui na Japão não está papel de certo desenvolvimento que tem para tecnologia aqui na Kosovo caminha com na Rússia agora com Rússia acai União Soviética acai onde é 7 gente não para time para introduzir a economia nova então Kosovo nós tem Kosovo está na cabeça de Translational Science na Harvard que nós produzir for a família que nós temos aqui nós produzir talento nós produzir conhecimento e nós produzir pouco bisa coisa nova de área nova Estou contente com isso, na pessoa está clara preciso com nossa filosofia de psiquiatria, já que nós estamos a buscar a força não enfatizar é swak, que está swak, o aqui é força da família e assim uso de sei para poder conscientizar na babuído. Quero que esse nosso trabalho um futuro tremendo. Amigo não, essa aqui estava o programa Caminho Nossa põe ênfase riba é parte de saúde mental de uma família. Nós força de família que sempre vai a poder nos sobreviver, a vir para o mais claro e nós te seguro que a expectativa
que boa mira e sinta o programa aqui, lo ajudamos a pôr perspectiva, para pôr a família vai mais e mais adiante para um futuro brilhante para nós.